Vamos aguardar enquanto algumas pessoas que estão na sala consigam entrar. Em breve iniciaremos. Muito obrigada pela pontualidade. Bem-vindos e bem-vindas a este seminário. Vamos aguardar. Daqui a alguns minutos iniciaremos a reunião de hoje. Temos aproximadamente 270 pessoas que estão entrando. Peço-lhes um pouco de paciência para iniciar. Daqui a um minuto iniciaremos. Muito obrigada. Muy buenos días para todos y para todas. Bom dia a En todos e nombre todas. de la Em Organización nome da Panamericana de la Salud, Organização Pan-Americana da OPS-OMS, Saúde, es un OPS, honor darles la OMS, más cordial é uma bienvenida al grande honra seminario dar-lhes as Fue boas-vindas titulado ao Fuerza seminário de Trabajo en Força Salud de y la Trabalho em Inteligencia Saúde Artificial, e a Inteligência Visión Artificial, Estratégica en visão la región. estratégica na Mi região. nombre es Joana Díaz de Sou Valle, soy Joana asesora Dias de regional Valle, de la Unidad de assessora Recursos regional da Humanos para la Unidade Salud de RH para a del Saúde, Departamento de do Sistemas y Departamento de Servicios de Sistemas e Salud de Serviços de OPS-OMS Saúde da con sede en Washington. OPS-OMS, El día sediada em Washington. É um grande prazer contar com a participação de autoridades de saúde, especialistas da nossa região, representantes do Ministério da Saúde, instituições acadêmicas, organizações internacionais e associações profissionais, os quais nos acompanham dos diferentes países da região das Américas. Saudações especiais da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde para os e as profissionais, estudantes dos 33 países da região, os quais participaram conosco e os quais estão se juntando a nós neste evento. A participação deles reflete o compromisso regional e o interesse por fortalecer as competências da equipe de saúde no contexto da transformação digital. Gostaria de lembrar a todos e todas que contamos com interpretação simultânea em inglês, espanhol e português, o que facilitará a compreensão de todos nós. Na parte de baixo, na tela do Zoom, cliquem no globo terrestre. E neste globo terrestre vocês podem escolher o idioma de sua preferência. Estamos aqui hoje para refletir sobre como a inteligência artificial pode nos apoiar no desenvolvimento de diferentes atividades e contribuir para o planejamento, práticas profissionais e formação da força de trabalho em saúde. Tudo isso através de uma transformação ética, equitativa e focada nas pessoas. Agora eu vou passar para inglês. E quero apresentar para vocês e convidar Loedes, diretora executiva da Parro. Ela fará a abertura para este importante evento. Doutora Lu, muito obrigada. Bom dia a todos e todas, diz ela. É uma grande honra para mim dar as boas-vindas aos painelistas, especialistas, participantes que se unem a nós de todos os cantos da região. Hoje, para nós, é um momento histórico para a saúde das Américas. A IA já não faz parte do futuro, não. Já não faz parte do futuro da força de trabalho. É o presente. Está aqui e agora. As discussões presentes e futuras sobre a inteligência artificial irão determinar se ela irá se converter em uma ferramenta de equidade ou um fator de desenvolvimento. Na OPS, compreendemos que a ideia da IA é para melhorar a saúde da população para a qual servimos. Isso significa colocar essa inteligência artificial a serviço do nosso ativo mais valioso, que são os nossos trabalhadores da saúde.
A política da força de trabalho e sanitária 2030, adotada pelos nossos Estados-membros em Barro em 2023, estabelece uma visão clara: é a de construir sistemas de saúde que sejam resilientes, com uma força de trabalho que seja suficientemente bem formada e distribuída de forma equitativa. A política frisa a necessidade de fortalecer a governança e promover políticas, assim como planos para recursos humanos em saúde, os quais reforcem o planejamento e os sistemas de informação, assim como o desenvolvimento do currículo. Tudo isso baseando-se na ciência e na inovação. A ideia é incorporar a transformação digital do setor de saúde, construindo pilares para ferramentas emergentes, como a IA, na gestão e formação da força de trabalho no sistema de saúde. A IA, ela pode ser um catalisador para atingir os nossos objetivos para a força de trabalho e saúde. Somente se nós agirmos de forma estratégica, atingiremos esse objetivo. Quero abordar três tópicos importantes. O primeiro é educação e formação. De acordo com um estudo realizado pela OPS, cujos dados serão apresentados ao longo deste webinar, 8 de cada 10 profissionais da saúde na América Latina e no Caribe já utilizam alguma forma de IA como ferramenta, mas somente 1 de cada 10 recebeu formação formal para utilizar essa ferramenta. A IA está transformando a forma como nós preparamos os nossos profissionais de saúde. Simuladores inteligentes, os quais permitem que haja práticas seguras, sistemas adaptativos que personalizam o aprendizado de acordo com as necessidades individuais, e educadores que se transformam em educadores do pensamento crítico. Tudo isso concentrado no ser humano, nenhuma máquina pode substituir. A IA democratizou o acesso à educação também. Em uma zona rural, a pessoa pode ter acesso a aprendizagens de alta qualidade em comparação com o setor urbano, rompendo barreiras de falta de equidade. De acordo com um estudo da OPS, 68% dos participantes da enquete acham que a IA podem melhorar a eficiência e produtividade. 55% acham que pode melhorar a qualidade do atendimento e 57% acham que pode diminuir a carga de trabalho. E a estafa pessoal? Estamos enfrentando uma sobrecarga administrativa. Os profissionais de saúde não têm tanto tempo para prestar atenção de qualidade. A IA pode automatizar trabalhos repetitivos, apoiar diagnósticos e prever necessidades de atendimento. Não substitui o profissional. Não é isso. Só que libere esses profissionais para que eles possam fazer o que é mais importante: escutar atentamente o paciente e decidir com empatia e atenção a melhor, a melhor. Vamos imaginar o atendimento aos pacientes com atenção imediata. E gestores de saúde que utilizam o IA para calcular e fazer uma estimativa do tipo de profissionais necessários no sistema de saúde. Esta é uma promessa tangível da inteligência artificial. A terceira dimensão é a regulamentação e a ética. 6 de cada 10 profissionais acham que a governança e a regulamentação atual é insuficiente. Mais de 50% diz que tem preocupação pela ética e proteção de dados, e 58% acreditam que os projetos da IA deveriam ser avaliados com o mesmo rigor que os produtos farmacêuticos, por exemplo. A nossa responsabilidade como líderes de saúde pública é importante neste assunto. A IA deve ser desenvolvida sob marcos sólidos e éticos que garantam privacidade, equidade e transparência. Não podemos permitir que os algoritmos criem vieses ou ampliem as lacunas existentes. Precisamos de regulamentações harmonizadas que protejam tanto os trabalhadores quanto usuários, garantindo que a IA sirva como ferramenta de apoio clínica, validada e segura. Além disso, devemos incluir a formação obrigatória em alfabetização digital para todos os profissionais da saúde, em todos os níveis, de estudantes a especialistas.
Companheiros, a ideia não é que se IA irá transformar a força de trabalho na saúde, não, mas sim como. Será uma transformação inclusiva e empoderada ou irá ampliar as desigualdades? Na Parro, na UPS, nós estamos gerando evidência específica de cada região sobre o impacto da IA na força de trabalho em saúde. Esta evidência irá fortalecer a governança, apoiar decisões baseadas na evidência. As soluções e os caminhos a seguir estão em nossas mãos. Este webinar se trata de uma grande oportunidade para começar a colaborar e melhorar o futuro das Américas com inteligência humana potencializada pela inteligência artificial e sempre a serviço da nossa missão comum, que é a saúde para todos. Muito obrigada por estarem conosco hoje. Bem-vindos e bem-vindas ao que será um diálogo bem transformador. Muito obrigada e passo a palavra para você, Joana. Muito obrigada, doutora Valdez, por suas palavras tão inspiradoras e por destacar o compromisso da UPS de fortalecer o progresso na transformação digital da nossa força de trabalho em saúde no setor. Agora quero dar as boas-vindas a todos que estão se juntando conosco. Chegamos a 420 participantes. É fantástico ter a todos vocês conosco aqui. E agora vamos para o próximo ponto da agenda. Escutaremos a apresentação dos resultados do estudo sobre o impacto da IA no desenvolvimento e fortalecimento dos recursos humanos para a saúde na América Latina e no Caribe, liderado pela Unidade de Recursos Humanos. Conosco está o doutor Benjamin Puertas, chefe da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde, e a doutora Natália Rodrigues, consultora internacional da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde, também no Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde, os quais irão compartilhar conosco os principais achados e recomendações desse interessante estudo. Doutor Puertas, doutora, sejam bem-vindos. Obrigada, doutora Dias. Temos quase 450 pessoas conectadas. Saudações a todos. Enquanto aguardamos a apresentação, eu quero dizer que é um prazer para nós que, após um ano de intenso trabalho, que iniciou com o objetivo de entender como a equipe de saúde, a força de trabalho em saúde da nossa região, está sendo impactada pelo desenvolvimento da IA. E como é que isso pode se transformar em um elemento de fortalecimento, só que analisando com cuidado o tema de equidade, no que se refere ao acesso a essa nova ferramenta de tecnologia digital. Vamos iniciar com os resultados deste estudo que envolveu muitos países da região. Em breve, mostraremos detalhes. Quase 3.000 pessoas, com médicos, enfermeiras, dentistas, promotores, profissionais da saúde da nossa região participaram, né, dessa enquete. E após propor o motivo pelo qual o estudo foi feito, a ideia era identificar e fazer uma estimativa deste impacto da IA no desenvolvimento e fortalecimento dos recursos humanos na saúde na América Latina e no Caribe. Existe muita informação, né, que está surgindo dia após dia nos jornais, redes sociais, mostra a influência e impacto da IA em tudo isso. Só que nós, particularmente, queríamos saber como está o impacto disso na Latam e no Caribe. Agora faremos uma breve apresentação da metodologia. Após isso, iremos nos concentrar nos resultados. Após isso, analisaremos as conclusões, recomendações e outra coisa importante, né? Como disse a doutora Valdez, esse estudo não para por aqui, não. É o início de vários passos que mencionarei em breve. Iniciamos com a metodologia e passo a palavra para a doutora Natália Rodrigues, quem fará a apresentação desta parte dos resultados. Obrigada, doutor Porta. Fizemos um estudo transversal analítico multipaís, utilizando uma enquete de 46 perguntas, 6 sessões. A unidade de análise foi a força de trabalho em saúde, tanto no processo de formação
quanto no exercício da profissão dos 33 países da América Latina e do Caribe. Usamos uma amostra não probabilística, com foco misto, com uma estimativa de 906 enquetes, calculadas a partir do total por país de profissionais sanitários nas categorias relatadas no portal de contas nacionais da equipe de saúde da OMS. As recomendações foram validadas com especialistas dos países selecionados. Em breve vou mostrar. O que é que nós encontramos? 2.619 participantes da região e, levando em consideração o tamanho de amostra estimada, atingimos um cumprimento mundial de 289%. Os mais altos níveis de cumprimento observamos na Bolívia, Guatemala, Guiana, Suriname, Paraguai, El Salvador, República Dominicana e Honduras, com valores que ultrapassaram 1.000% em comparação com a estimativa feita em cada um destes países. No gráfico da esquerda, podemos observar que tivemos mais participação de mulheres no estudo. Entretanto, a distribuição da faixa etária foi parecida entre homens e mulheres, tendo uma média de 36 anos, que era a faixa etária do estudo. No gráfico à direita, podemos ver que 70% dos e das participantes eram trabalhadores da saúde, e estes foram significativamente maiores que os estudantes, os quais estiveram em uma média de 24 anos e a maioria eram menores de 35 anos, enquanto que os trabalhadores da saúde estiveram concentrados nos grupos de terceira idade, de mais idades, com a faixa etária média de 42 anos. No gráfico da esquerda, podemos observar a clara diferença da composição da amostra, a diferença acadêmica e profissional da amostra. Os estudantes eram 70% estudantes de medicina, enquanto que os trabalhadores da saúde evidenciaram uma distribuição mais equilibrada, com o grupo de enfermagem, 33%. 35%, desculpe, medicina 33%, e é importante frisar a representação de outras profissões de saúde, com 26%. Na direita, evidenciamos que o atendimento clínico primário e terciário concentraram a mais alta participação de trabalhadores da saúde e estudantes. Entretanto, foi analisado a presença de setores como gestão, saúde pública e professores. 79% dos participantes realizam sua atividade principal em uma instituição pública. Referente ao uso e conhecimento de ferramentas de IA, no gráfico de baixo podemos observar que 81% da equipe de saúde que foi entrevistada disse que usa alguma ferramenta de inteligência artificial. Evidenciamos um mais alto uso nos estudantes em comparação com os trabalhadores da saúde. E quando perguntamos se eles tinham recebido algum treinamento formal em ferramentas de IA, somente 13% disse que tinham recebido esse treinamento. Este é um dos indicadores que se destacam como lacuna diante das competências que identificamos. Evidenciamos também que os pesquisados disseram que os que disseram que receberam treinamento formal apresentam 5 vezes mais probabilidade de usar ferramentas de IA. No mapa da esquerda, podemos ver a familiaridade com IA. A maioria da região relatou familiaridade baixa, representou 45%, e unicamente 19% reportou alta familiaridade. Vemos uma lacuna por sub-regiões, principalmente no Caribe não latino. No mapa da direita, observamos o uso de IA, com 54% da equipe de saúde reportando um baixo uso. Quando nós avaliamos se os estudantes estavam utilizando IA, né? Verificamos que
os estudantes, eles utilizam muito mais. Quando perguntamos sobre ferramentas de inteligência artificial, o gráfico é grande porque perguntamos por 28 ferramentas de inteligência artificial. A conclusão geral com este gráfico é que o conhecimento ultrapassa o uso. Vimos uma diferença marcada entre o conhecimento e o uso real de diferentes ferramentas da IA. A brecha significativa entre a familiaridade conceitual e a implementação é importante. A IA generativa encabeça tanto o conhecimento quanto o uso. E é importante dizer que a segunda categoria, mais votada, foi nenhuma. Isso evidencia que parte importante dos participantes da enquete não se envolvem com ferramentas de inteligência artificial. E observamos que ferramentas avançadas, tais como IA, vigilância epidemiológica, aprendizado, dados sintéticos, mostram níveis baixos de conhecimento e uso. Referente às barreiras percebidas para a aplicação da IA, os pesquisados colocaram sobre a mesa que a insuficiente atribuição orçamentária é o principal obstáculo para eles, com 1.084 respostas. Isto qualificam como grande obstáculo as baixas competências digitais, tanto em tomadores de decisões quanto em equipe de saúde, se localizam entre os obstáculos mais mencionados. Fatores tais como a falta de vontade política, interoperabilidade, falta, né, de interoperabilidade e as taxas de regulamentação no uso da IA são vistos como dificuldades significativas ou grandes obstáculos para o uso das mesmas. Referente às oportunidades de aplicação da IA, os pesquisados destacam que eles veem provável e muito provável que a IA possa melhorar a eficiência no atendimento à saúde. Esse otimismo que diminui custos e aumente a qualidade dos serviços. 66% das pessoas entrevistadas manifestaram ter incorporado IA no seu estudo ou trabalho. Só que quando perguntamos para o futuro, 64% prevê utilizar IA no futuro e 51% considera que a IA irá apoiar o recurso humano em saúde e fornecerá mais ferramentas para facilitar o trabalho dos mesmos. Já por último, quando avaliamos a percepção de riscos ao incorporar IA no setor saúde, os pesquisados disseram que 59% percebe insuficiente governança e regulação atual. 58% acredita que os projetos de inteligência artificial devem ser autorizados e avaliados, assim como um produto farmacêutico. 53% diz que tem preocupação por problemas éticos e proteção de dados. E a maioria não considera provável que a IA substitua de forma massiva os empregos, mas temem desigualdade no acesso à formação e dilemas éticos. Referente às nossas limitações, tivemos uma amostra não probabilística, e isso implica um viés, né, de selecionar pessoas com mais acesso. E a grande taxa de resposta que obtivemos gerou uma superrepresentação e subrepresentação, devido a que somente um país não completou, né, a enquete, mas identificamos, além disso, um viés ocupacional. Como puderam ver, 70% da amostra, a pesquisa foi feita em trabalhadores da saúde. Por este motivo, todas as análises devem ser observadas como regionais e subregionais, para que não seja feita uma estimativa representativa por cada país. Para concluir, verificamos que o recurso humano em saúde, analisado, né, o uso de ferramentas de IA
no setor na América Latina está condicionado por fatores demográficos, educacionais e de experiência prévia. Os profissionais mais jovens, com mais alto nível educacional e familiaridade tecnológica, mostram uma opção, significativamente, uma adoção, né, superior. Brechas regionais, sobretudo o Caribe e América Latina. E tudo isso mostra a necessidade de reforçar as capacidades institucionais e de formação na região. E também os resultados mostraram que a incorporação de IA nos ambientes educacionais e de trabalho dependem da prévia experiência e da confiança que eles têm na IA e de acesso à capacitação para poder manejar a IA. Doutor Portas, eu passo a palavra para o senhor. Vamos com as recomendações e obrigada, doutora Rodrigues. Eu acho que os resultados, como pudemos ver, mostra uma situação interessante para que sigamos realizando essa análise. Enquanto isso, devemos analisar recomendações dos próximos passos. Referente à primeira recomendação, as recomendações, elas vêm com indicadores para mensurá-las. Esse foi o trabalho realizado com os especialistas dos países, né, que validaram as recomendações da equipe da unidade. A primeira tem a ver com o fortalecimento das competências. Já escutamos isso. Para a era digital, integrando conteúdo com ferramentas, formação e desenvolvimento profissional. E são dois elementos. Primeiro está a formação e segundo é o desenvolvimento profissional, educação contínua e para a vida. Só que a formação é chave. E dentre os indicadores, vemos diferentes instituições acadêmicas que têm programas com conteúdo de IA, instituições que têm módulos e professores formados, que talvez é um tema onde é cada vez mais difícil, né, caminhar ao mesmo nível da IA e da saúde digital, de forma geral. E sobre a perspectiva, né, de recomendações, é fortalecer o programa de capacitação. E mas a capacitação em serviço, incorporando conteúdo sobre ferramentas de IA e transformação digital. E o indicador que está engajado com esta recomendação. A terceira recomendação está relacionada com criar, consolidar e avaliar comunidades de prática sobre ferramentas de inteligência artificial em saúde focadas no fortalecimento dos recursos humanos. Aqui estão alguns indicadores que têm a ver com o número de países que têm redes, comunidades de prática, número de participantes, produtos desenvolvidos por essas comunidades de prática, como os indicadores estariam impulsionando essas recomendações nos países. A próxima recomendação é formular e implementar marcos éticos nacionais e institucionais, com a adoção responsável, inclusiva e equitativa da IA na força de trabalho. Devemos analisar que a formação, capacitação, este crescimento não deve ir junto com marcos éticos e os indicadores estão orientados a medir o número de países com estes alinhamentos médicos, éticos, verificações, né, de avaliação da IA. A próxima é desenvolver marcos regulatórios e de cibersegurança para o uso da IA por parte da equipe de saúde. Nessa parte, a equipe de saúde tem uma dúvida de o quão seguros estão os dados, e isso deve ir engajado com esse desenvolvimento de marco regulatório, arcabouço de leis, e aí entra a parte institucional, com leis atualizadas e com o registro público das aplicações da IA em saúde. A próxima. A próxima é integrar a IA no planejamento, gestão e auditoria de recursos humanos em saúde e serviços. Aqui existem países que relatam estabelecimentos de saúde que utilizam IA nos processos de gestão, planejamento e auditoria. Em breve, quero mostrar o modelo que nós estamos gerando, modelo que tem a ver com esta gestão do planejamento e previsão dos recursos humanos.
E, por último, o fortalecimento das capacidades da força de trabalho em saúde através de projetos piloto em IA aplicados à saúde pública e atendimento primário. Só que no centro tem a equipe de saúde, esse é um ponto importante, né? Aí está o indicador, que são os países que têm um plano piloto implementado e avaliado também. E próximos passos. Nós iniciamos e estamos revisando um painel interativo de resultados. Dashboard, né? Em breve colocaremos o QR Code para vocês, mas para nós tem sido um ponto importante, porque vocês terão acesso e os detalhes do resultado dessa análise na nossa página web. Outro próximo passo é o monitoramento do impacto da IA, baseando-se nos indicadores que vocês viram, né? Acompanhamento nos países da região na implementação dessas recomendações. Neste gráfico, vocês podem conferir como é que é o dashboard no website. E vocês podem ter acesso através do QR Code. Escaneie o QR Code. Este dashboard já está pronto, está sendo revisado, mas vocês podem ter acesso às informações por cada país, debulhando por gênero, nível educacional, idade, profissão e analisando as alterações, as mudanças, como as barras vão sendo modificadas devido aos indicadores ou variáveis que vocês desejam analisar neste painel. Um convite é para que vocês escaneiem o QR Code, utilizem, confiram e qualquer retroalimentação será bem-vinda também, tá? Bom, e próximos passos é o modelo de previsão de oferta e demanda de recursos humanos em saúde com IA, que está sendo trabalhado pela Unidade de Recursos Humanos. Em treinamento, temos um protótipo. Eu acho que no final deste ano estará pronto. Se transformará em uma ferramenta de planejamento e previsão de recursos humanos para a saúde, utilizando IA generativa. Isso é interessante. Atualmente, a gente está treinando este modelo, usando machine learning e, como mencionamos, a IA generativa. Este é um modelo que contextualiza a informação existente, né, de recursos humanos para a saúde. Estamos alimentando esse protótipo com bancos de dados. Muitos de vocês conhecem as nossas contas, né, de equipe de saúde, centros nacionais, informação específica que já está sendo mostrada nessa ferramenta. E no próximo ano serão feitos estudos de casos de países selecionados, que nos dará uma visão um pouco mais certeira do que poderia ser esse modelo preditivo. E com isso finalizamos essa etapa. Eu quero agradecer a toda a equipe da unidade que trabalhou sob a coordenação da Natália para gerar este trabalho, praticamente 3.000 enquetes em 33 países da região. Isso fez com que pudéssemos ter uma primeira visão sobre como o recurso humano está sendo impactado pela IA. E o que é que nós podemos fazer sobre isso, né? Queremos agradecer muito a atenção de todos e passo a palavra para a doutora Joana Dias. Muito obrigada. Benjamin, Natália, interessantíssimo tudo que vocês mostraram. E podemos ver no chat que os companheiros que estão participando e são interessados, querem conhecer mais sobre os achados. Nós colocaremos o link na nossa página web para que vocês naveguem na nossa página e confiram toda a informação, tá? Teremos uma cópia deste webinar para que vocês possam revisar e compartilhar com outros colegas, tá? Outra vez mais, eu quero cumprimentar em nome da Unidade de Recursos Humanos aos mais de 500 colegas, os nos diferentes cantos da região, se juntam a nós nesse seminário. Vejam que interessante contar com a presença de todos vocês. Bem-vindos e bem-vindas. Agora, vamos para a próxima atividade. Inteligência artificial na formação e prática da força de trabalho em saúde. Experiências e perspectivas em países da região. Para esta atividade, eu tenho a honra de convidar o Dr. Marcelo De Agostino, chefe da Unidade de Sistemas de Informação e Saúde Digital do Departamento de Evidência e Inteligência para Ação em Saúde, na OEPS-OMS,
quem será o moderador deste painel e está acompanhado por 4 painelistas de alto nível, os quais compartilharão conosco suas experiências. Claro, doutor, bem-vindo. Bom dia, disse o doutor Marcelo. É um grande prazer para mim estar aqui com toda. Eu quero, né, parabenizar a equipe de recursos humanos por esse projeto, a todo o departamento de sistema de saúde. E para mim, né, como corresponsável, né, desse tema de IA na Organização Pan-Americana da Saúde, é um valor agregado escutar como todos os departamentos e programas técnicos estão incorporando isso. E, além disso, poder moderar esse painel é um privilégio para mim. Natália, Benjamin, muito obrigada por dar esse espaço, né, para que eu possa moderar com colegas de alto nível. Antes de iniciar, eu quero enviar saudações à doutora vice-ministra de Saúde Digital e Informação do Ministério de Saúde do Brasil. Ela, ela teve um compromisso internacional e ela não pôde estar conosco hoje, mas eu quero enviar saudações para ela, tá? Passo a palavra. Bom, eu quero explicar. Teremos 2 painelistas com perguntas e 2 painelistas com apresentações. Nós estamos um pouco atrasados, então, por favor, que a intervenção seja feita em 8 minutinhos. Caso contrário, não, né, não poderemos finalizar aí a tempo. Quando eu mostrar um coraçãozinho, significa que vocês somente têm 1 minuto, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer apresentar o Dr. William Oios, diretor estratégico de Serviço de Saúde do Ministério de Saúde do El Salvador. Ele lidera sistemas nacionais de segmento e avaliação. William é especialista em gestão de informação para tomada de decisões em saúde pública, impulsionou modelos inovadores para fortalecer eficiência, desempenho e planejamento estratégico de sistemas sanitários em El Salvador, que hoje destaca-se por um componente grande de transformação digital no setor saúde. Além disso, é um grande amigo, né? Uma grande honra tê-lo aqui conosco. Passo a palavra para o Dr. William Oios. Esta semana, né, vimos os meios de comunicação avançando de forma sólida e sustentável, né, com várias iniciativas, né, da presidência e parceiros no campo da saúde digital, particularmente na inteligência artificial. É uma pergunta combinada, William. Falou-se há pouco, né, sobre a necessidade de implementação de normas. Poderia explicar para a gente como a lei de IA em El Salvador se articula com esses processos de modernização dos sistemas de saúde? E como segunda parte, junto ao objetivo deste importante webinar, você poderia abordar no impacto atual esperado da inteligência artificial no fortalecimento dos recursos humanos do setor saúde? E também quais são as principais oportunidades que vocês estão enxergando para ampliar essas capacidades e seguir preparando a equipe nesse novo ambiente digital? A palavra é toda sua, William. E novamente eu quero agradecer pelo fato de estar aqui conosco. Eu quem agradeço e agradeço, é uma grande honra estar aqui. Falar de um tema que a gente ama, né? Que é a IA e digitalização nos serviços de saúde. Eu quero dizer que isso começa na liderança. Os tomadores de decisões fizeram com que essa lei para promover a IA e tecnologias não apareceu de forma espontânea, não. Está envolvido num processo estratégico. Em 2023, o Ministério da Saúde assinou, juntamente com a OPS, a Estratégia de Cooperação de Países. E aqui, na quinta prioridade, estabeleceu o desenvolvimento das capacidades nacionais para inovação, pesquisa, evidência científica e a incorporação de tecnologias e transformação digital em saúde. Posteriormente, foram criadas outras leis, como a proteção de dados, deveres e direitos dos pacientes. Isso encaixa perfeitamente com a criação da lei, chamada Lei de Promoção à Inteligência Artificial e às Tecnologias. Esta lei, né? Essa lei tem 3 pilares que eu acho que são importantes.
e são importantes, sobretudo, para a geração de confiança, não somente confiança na população, mas também para os usuários internos, ou seja, equipe de saúde. Bom, antes de mais nada, ver na mesma lei a necessidade ou mandato de integrar a IA aos serviços públicos para otimizar em função dos serviços públicos. E dentro desses serviços públicos, nomeia-se especialmente a área da saúde, tá? Então é justamente aqui onde começou a gerar certo grau de confiança, porque a ajuda para otimizar esses serviços públicos é importante, ou seja, existe a visão de melhorar a qualidade de vida, só que de uma forma equitativa. Não somente melhorar para o usuário, mas também para o prestador de serviços de saúde que está aí cansado, com agonia, e essa parte da IA pode ser importante, né, para aliviar essa carga do prestador de serviço. Outro ponto, e eu acho que é importante, né, é o estabelecimento de um arcabouço de leis, enfatizando o gerenciamento de dados em saúde e com princípios éticos que frisam a equidade, que é algo muito importante, né? Na lei também está a transparência. A responsabilidade compartilhada, em breve falaremos disso, o consentimento informado, a diminuição dos dados, a inclusão e a não discriminação. E consigo traz também a criação da Agência Nacional de Inteligência Artificial, a qual, ao mesmo tempo, é o reitor e a autoridade encarregada de promover a pesquisa, investigação e aplicação com assistência técnica. Como é que isso vai unido com a educação? Tem como mandato que isso seja coordenado com o Ministério de Educação, Ciências e Tecnologia. Para começar, formar os cidadãos do El Salvador em todos os níveis de formação, ou seja, desde a pré-escolar até a especialização. Este alinhamento começou em 2023 e vimos a necessidade de alinhar a estratégia com o processo de transformação digital. Esta lei está vinculada com outras leis existentes, como o de cibersegurança, a segurança da informação e a Lei de Proteção de Dados Pessoais, as quais têm como foco garantir para os cidadãos sob os princípios de Marco Polo, ou seja, os dados do paciente devem ter capacidade de acesso, retificação, cancelação, oposição, portabilidade, direito a esquecimento e, finalmente, a alimentação. Só que tudo isso sempre sendo supervisado pela mesma entidade humana, neste caso, saúde, junto com o trabalho do Ministério. Assim que praticamente se trata de uma articulação de várias estratégias que foram estabelecidas desde o início do plano do governo até o que estamos chegando agora, que é o fortalecimento da digitalização da saúde. As estratégias se encaixam uma com outra e o intuito é que, paralelamente, sejam formadas em campo, com uma gestão da mudança significativa, né? A equipe, né, que começou com um projeto de digitalizar o prontuário clínico, agora são implementadores. Pessoas que estão acampando nos estabelecimentos de saúde e, ao mesmo tempo, servem de capacitadores, conforme surgem pilotos de IA, e em breve poderemos falar sobre isso. É importante que haja o gerenciamento da mudança e o acompanhamento, para que possamos ganhar confiança e tirar o medo, né, das pessoas, medo da IA. Já vimos alguns conceitos ou preconceitos que a população tem sobre o risco. E isso é importante, né, estabelecer uma lei que esteja baseada no risco, fundamentada no risco, para cuidar algo tão importante que são os dados dos cidadãos. Obrigada, William. Queremos agradecer e mencionar que El Salvador foi sede de um evento muito importante e grande, né? Junto com o BID, para celebrar os processos de transformação digital. Muito obrigada, William. Agora quero apresentar a doutora Débora Cohen, do Canadá.
Ela é Chief Operating Officer da Help Worth for Canadá, com ampla experiência em planejamento e fortalecimento do talento humano em saúde. Líder de estratégias nacionais para melhorar a mobilidade e sustentabilidade da equipe de saúde no Canadá. É reconhecida pelo seu enfoque colaborativo e por promover políticas de força de trabalho baseadas em evidência. É um grande prazer, Débora, tê-la conosco. O Canadá é um membro muito importante para a Organização Pan-Americana de Saúde. Valorizamos muito o seu tempo conosco. A palavra é toda sua. Muito obrigada pelo convite. Vamos aguardar, ela vai projetar os slides para nós. Vamos ver o primeiro slide. Eu quero apresentar um pouquinho, né, sobre o Canadá, para que vocês tenham um pouco de contexto para a força de trabalho em saúde que está interagindo com esse tema de IA. Vejam, esta é uma linda foto do país, colorido. O Canadá, de fato, é o segundo maior país do mundo. Trata-se de uma grande massa de terra e território, só que a população não é muito grande, não. 45 milhões de pessoas distribuídas em todo esse país grande. Se analisamos na parte de baixo, nessas partes coloridas, são províncias e territórios onde 85% das pessoas moram nas cidades. Se analisamos as áreas azuis e verdes, são as áreas norte, onde não existe acesso. Somente é possível chegar de avião. Poucas pessoas moram nessa parte azul, né, ao norte, mas de igual forma devemos fornecer serviços de saúde para eles, igual que a todos no país. Isso cria um desafio significativo para o Canadá. A segunda realidade do nosso país é que, devido à nossa Constituição, cada uma das províncias que estão nesses territórios, que são 13, cada quem tem sua autoridade e autonomia para entregar serviços de saúde e também planejar os recursos. Assim que se paramos e pensamos, o Serviço de Saúde do Canadá não é um só, são 14, 13 províncias, mais o governo federal, os quais têm responsabilidade de fornecer cuidados de saúde, sobretudo, né, para todas as pessoas do país. Significa, por exemplo, 14 países diferentes tentando trabalhar juntos e planejar ao mesmo tempo. O que é que isso significa para a força de saúde, força de trabalho? Trata-se de um desafio. A Covid mostrou para nós que planejar diante de uma emergência, onde devemos deslocar os trabalhadores de saúde em todo o país com um surto deste, é um desafio, né, com essa configuração. E como resultado, criamos uma organização chamada Canada's Health Workforce, força de trabalho, né, no Canadá, para trabalhar com a Constituição de forma engajada. De fato, temos trabalhado mas a atingir uma solução coerente, colaborativa, que permita que todos trabalhem de forma conjunta. É aí onde a nossa organização entra e, olha, podemos ver aqui vagas disponíveis para trabalhadores de saúde. Temos muito mais vagas em comparação a 10 anos. Temos mais de 90 mil vagas a cada ano. Imaginem o que isso significa. Significa que as pessoas que estão dentro do sistema fornecendo atendimento em saúde em 2024, por exemplo, tínhamos 32 milhões de horas de tempo extra. São trabalhadores que estão sobreestressados, realizando mais trabalho do que podem, com uma equivalência em déficit de 16 mil pessoas. Falta profissionais da saúde, para resumir, né? Como vemos na era digital no Canadá, eu quero dizer que Canadá é líder em IA. Em 2017, começamos com a primeira estratégia de IA no mundo. E isto segue sendo aquilo que orienta e guia o Canadá. Canadá que foca-se, sobretudo, em investimento significativo na parte acadêmica e de pesquisa, que apoia a IA. Só que, para ser sinceros, em 2017, a IA não era tão significativa e disponível como hoje, né?
E o ambiente de saúde não foi o primeiro grupo que entrou e disse: olha, a gente quer adotar o sistema de IA. Assim que em 2023 buscamos o governo federal para verificar como poderíamos fazer, né, com que o governo trabalhasse conosco, né, implementando IA. Houve um financiamento significativo de 200 milhões de dólares canadenses para promover a IA em muitos ambientes de cuidados da saúde, incluindo planejamento, saúde mental e tudo isso dentro, né, do ambiente de trabalhadores da saúde. Só que como essa adoção era lenta, no ano de 2025, para poder ajudar os governos para que percebessem se estavam operando de forma ética e robusta, desenvolvemos os princípios que guiam de forma ética com os quais a IA e os princípios considerados são utilizados. E é isso que nos une e ajuda a implementar a IA no país. Na realidade, aqui seguimos neste caminho e, em certas ocasiões, vemos boas implementações, em outros lados, vemos que existe medo, dúvida, que faz com que seja mais lento. Depende da região, né, do estado. Cada estado é diferente. Bom, sobre a nossa organização. Começamos há 2 anos com algo deste financiamento. O intuito era ajudar a criar este tipo de estratégia de organização para implementar a IA de forma mais ágil. Uma coisa que fizemos foi centralizar dados e ferramentas, porque a ideia é que, se queremos avançar com a IA, precisamos de dados. No Canadá, como em qualquer outro país, os dados estão aí, simplesmente que estão espalhados por todas as partes. E é difícil de encontrar. Assim que poder centralizar tudo isso é difícil. Este dashboard ao vivo, ele produz toda a informação que temos na nossa força de trabalho no Canadá, e de forma visual, tá? Por isso, não precisamos, né, ter um epidemiologista para encontrar dados, tudo isso está centralizado. Inclui cuidado primário, informações, taxas de disposições, de leitos, enfim. Os legisladores podem dizer que se trata de um recurso muito bom, uma melhoria muito boa para o Canadá, esse dashboard que nós temos em tempo real. Estamos começando a melhorar e podem imaginar, né, que como organização temos diferentes modelos de previsão para enfermeiras, profissionais, e nem todos estão de acordo entre si. Assim que qual seria a resposta? Como é que nós podemos criar esses modelos pan-canadenses que possam ajudar a que as pessoas trabalhem juntas? E isso tem a ver com utilizar machine learning e técnicas de microsimulação em campos desafiadores, por exemplo, como planejar, prever, não somente para médicos e enfermeiras, mas também para aqueles profissionais que não têm dados robustos, como empregados de apoio pessoal. Nós não temos esses dados. É necessário utilizar machine learning para gerar esses modelos resumidos. E aqui embaixo no gráfico, nós estamos utilizando isso. E também verificação das projeções sobre capacitação, quantas pessoas estão sendo capacitadas, quando este modelo está sendo empregado, verificação de quantas pessoas estão adotando, né, essas ferramentas. Outras coisas boas sobre isso é o nosso reconhecimento de que é necessário que haja legislação em qualquer país. Só que, sobretudo, em Canadá, um legislador sofre para saber o que está acontecendo no país, porque existem planos pilotos implementados em todas as partes. Se você quiser implementar uma política, talvez você não saiba que essa política já está implementada em outro lado do país e não funcionou, ou funcionou e não foi informada. Então, como é que esse conhecimento será compartilhado? Por isso, criamos a porta da frente, guiada por inteligência artificial. É um repositório, um cérebro de IA, onde você faz a pergunta em inglês ou francês, que são os nossos idiomas locais. Você faz a pergunta, e essa ferramenta irá dar uma resposta sobre o que é o correto, referente onde essa informação está. E isso se transformou em algo grande. Porque isso não somente ajuda com que você pense na força de saúde, mas também te dá uma perspectiva abrangente sobre planejamento. E existem grandes oportunidades
e podemos utilizar IA nesse cenário. Quero falar também sobre o que está acontecendo no país, porque o país é grande, né? E existem espaços inovadores. O primeiro que eu quero mencionar é sobre a ideia dos gêmeos digitais. Basicamente, se trata de uma região ou um hospital onde todos os dados estão atualizados, dados de todos os pacientes, e depois políticas começam a ser criadas. E cenários de políticas onde está esse gêmeo digital. Então, não somente está sendo implementada uma política, você está usando IA para todos esses cenários para encontrar o melhor cenário para que possa te ajudar com o planejamento de força de trabalho antes de você implementar isso em seres humanos. Isso, de fato, está criando IA para planejamento. Só que isso permite cometer alguns erros, criar eficiências políticas e ajustar tudo isso de acordo com a sua necessidade. E isso tem sido algo muito bom para todo o país e está sendo já sendo utilizado em todo o país. A outra coisa que eu quero mencionar é sobre os scribes, a inteligência artificial, que diminui a carga para os estagiários em saúde. São escrivãos de IA, digamos assim. A ideia é não ter que aumentar os custos. E existem vários sistemas e as pessoas não sabem qual utilizar. Essa iniciativa foi lançada por Canada Health Infoway, onde Infoway lançou 10.000 licenças de escrivão ad hoc, digamos assim, né, para todos os estagiários e profissionais em todo o país, os quais têm uma mudança de sistema significativa para os nossos profissionais. E dados já estão sendo recebidos. 93% sente que já existe mais presença com os pacientes. 89% está vendo uma diminuição na carga administrativa e 85% diminui a carga cognitiva. Imaginem tudo isso pode fazer com que as pessoas participem com a IA. Isso diminui custos e aumenta o aprendizado. Precisamos aqui educar também os líderes, porque são os que têm maior preocupação enquanto à privacidade e governança. São aquelas pessoas que permitem que as sub-regiões pratiquem, tenham práticas dessas políticas, e se pensamos no tipo de coisas que estamos vendo no país, programas universitários, como por exemplo esse tabelião notariado, que não estão focados em educar os estudantes, que esses estudantes de 55 ou ainda mais idosos que não estão acostumados com o uso da IA e têm medo de usá-la, e explicar para eles, mostrar tanto como for possível e por que. Porque o trabalho dela está juntando modelamento e políticas públicas para fazer uma abordagem desses desafios de decisões em saúde. Pesquisadora destacada pela produção científica, e gostaria de convidar todos e todas. Estive aprendendo muito dessa produção científica e a contribuição para o fortalecimento de capacidades em saúde pública, não só na Colômbia, mas também na região toda. Então, com você, vou dar a palavra para a Suma. Suma, eu vou avisar quando falta um minuto. Envie um coração aí.
Muito obrigada, doutor. Muito obrigada com todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. E é uma grande honra realmente estar aqui com vocês. E vou apresentar então algumas reflexões que temos bem curtas enquanto a capacidades e competências digitais no pessoal de saúde na era da inteligência artificial. Vou compartilhar a minha tela, por favor, me avisem se conseguem vê-la. Estamos vendo. Muito obrigada. Então, para começar então com essa ideia dessas capacidades e essas competências digitais em saúde, são tantas no pessoal de saúde que precisamos desenvolver ao longo e amplo dos sistemas de saúde, que vou apresentar um caso de estudo, se for possível, de como que às vezes conseguimos achar opções com inteligência artificial aos sistemas de saúde, algumas oportunidades, mas desafios interessantes também. Esse caso de estudo tem a ver com que uns meses atrás, com uma visita técnica num país da região, eu vi um piloto de um sistema de inteligência artificial implementado para otimizar a designação de pessoal em centros de saúde rurais. O sistema estava muito bem desenvolvido, tendo dados do clima, registros eletrônicos, padrões de movimentação e juntava todas essas informações muito bem no modelo preditivo desenhado para recomendar em quais lugares dessa região, desse país, precisava mais, especialmente enfermeiros e doutores, e como isso ia mudando ao longo das semanas. Mas uma coisa começou a parecer que não estava muito bem nessa predição do modelo e que várias eh, comunidades mais longínquas estão ficando sistematicamente sem alocação de pessoal, mesmo que estavam mostrando também aumento de infecções respiratórias, e um epidemiólogo do campo conhecia o sistema de dentro, sabia que essas comunidades tinham perda de energia elétrica e que esses registros clínicos tardavam às vezes dias para serem transmitidos para a central, onde eram usados esses dados para isto. Para esse algoritmo, isso era representado como baixa necessidade de pessoal de saúde na área, mas para o pessoal de saúde no campo era um sinal de alerta. Então, isso leva para pensar que o falho, por exemplo, no uso desse modelo, não é per se o algoritmo, mas seu contexto. Em diversos contextos, algumas informações pode significar diversas coisas. Por exemplo, nesse contexto, a ausência de dados era interpretada pelo modelo como baixa demanda, e isso quer dizer que o uso dos modelos precisa do conhecimento local das pessoas, dos trabalhadores de saúde aí, junto com uma contínua supervisão humana. Então, a mensagem é bem profunda enquanto ao uso da inteligência artificial na parte prática. No uso nos contextos locais, aí a falha quando o conhecimento local não é incluído ou quando não tem competências, que é o que estamos falando do pessoal de saúde, para supervisar e corrigir os potenciais erros dessa inteligência artificial. E é por isso que mesmo que a IA precisa dados, mas precisa principalmente contexto. E esse contexto só existe se a força de trabalho, nossos trabalhadores de saúde, têm essas competências para identificar esses falhos, esses vieses, antes de ingressar no ciclo de uso do modelo nas decisões de política pública. Nesse caso de estudo, é só um exemplo para mostrarmos que existe um problema de capacidades humanas que precisamos solucionar, de como que entendemos os dados, como que estamos interpretando no nosso território, como supervisamos os modelos e como
usamos esse conhecimento no ciclo de vida da inteligência artificial. Se queremos que essa inteligência artificial melhore os sistemas de saúde da região e que não amplie, aumente essas inequidades existentes, precisamos definir claramente qual que é a competência ou as competências que precisa a força laboral e, como a doutora Cohen falava, nem todo mundo precisa saber programar esses sistemas de inteligência artificial. Porém, todo mundo precisa ter um nível de competências de acordo com o nosso papel dentro dos sistemas de saúde. Quais problemas estruturais, então, precisam que essas competências digitais que sejam superados com o desenvolvimento de competências? Então, primeiro, já sofremos essa infraestrutura heterogênea, esse arcabouço dos dados, ainda persistem uns sistemas fragmentados, sem interoperabilidade nativa, e aí tem um grande desafio. Em segundo lugar, muitas vezes faltam esses padrões estabelecidos ou ausência dos metadados e tem uma necessidade grande de competências em gestão responsável de dados. Em terceiro lugar, em muitos países da nossa região, como esse caso que acabei de mostrar, estão implementando os pilotos sem avaliar especificamente toda a validez interna, externa, ou como generalizar ou transportar um modelo de um lugar para outro. Sim, é importante essa validade. E tem um risco também de dependência tecnológica. Esses modelos que são fechados, que não são transparentes nem auditáveis, ou que não temos soberania sobre os parâmetros de treinamento ou os dados. Então, partindo disto, nós estamos criando uma ideia geral de um sistema de como poderia funcionar de diferentes níveis de aprendizagem sobre essas competências que são precisas na força de trabalho em saúde para operar esses sistemas aumentados pela inteligência artificial. Essa série de competências poderiam ser divididas em umas competências de base que precisam ser transversais a todo o pessoal de saúde, umas intermeias que vão mais para esses papéis de tomada de decisões, como, por exemplo, aspectos clínicos ou de vigilância e gestão e outras competências avançadas para equipes mais estratégicas e técnicas nos países. Rapidamente vamos descrever do que trata essas competências de base que são transversais para todo o pessoal de saúde, implicam umas competências nessa alfabetização, literacia de dados, quais que são os tipos de dados, como gerar dados de qualidade, traçabilidade, entendimento dessas arquiteturas básicas de informação, capacidades para avaliar a saída ou output dos modelos, identificar esses vieses algorítmicos, por exemplo, representatividade, sinais de mudança ou inequidade. E isso vai permitir que as pessoas consigam trabalhar com a IA, mas não dependam cegamente dela. Quer dizer que seja usada com segurança clínica e epidemiológica, que diminua inequidades e não amplifique esses erros que podem vir no desenho desses modelos, para que os modelos mantenham desempenho, calibração e equidade. No nível intermeio, então, temos outra série de competências que seriam ideais, como, por exemplo, conseguirmos interpretar em maior detalhe o que faz a IA, entender o processo de como que é construído e usado o modelo, eh, ter as capacidades para conferir essas fichas técnicas para entender o que é um modelo confiável, assegurar que o uso não gera riscos e também não tem a ver só com saber programar, mas aprender ferramentas para supervisar os modelos. O pessoal precisa conhecer no nível conceitual essas fases de pré-processamento, treinamento, validação, essa implantação e o uso desses modelos. E, logicamente, também pensando em que existem os padrões internacionais que precisamos nos apoiar, como os padrões para desenvolvimento de software médico de saúde, reconhecer quando um modelo tem maior risco, quando precisamos parar o uso, quais condições precisam cumprir para como usá-lo, e a mesma lógica enquanto à segurança de paciente e a população de que usamos no sistema de saúde precisa ser aplicado nesses logaritmos. E no nível avançado tem a ver com competências responsáveis, por exemplo, da arquitetura dos sistemas, de dados e interoperabilidade, analistas líderes, equipes de
implantação dos modelos gestores nacionais da IA que permitem que não sejam só os usuários da IA, mas que estabeleçam também esses padrões para governança, auditoria, auditoramento e a implantação também. E nesses três níveis, poderíamos um pouco resumir essas capacidades necessárias para gerarmos também a inclusão da IA nos sistemas de saúde. Como mensagem final, então, a adopção da IA em saúde não depende só de a implementação, essa implantação dos algoritmos, mas também a capacidade de operação de acordo com os padrões internacionais, avaliar riscos sob marcos técnicos, auditoramento dos modelos em tempo real e garantir, logicamente, a soberania tecnológica. Os sistemas de saúde que não desenvolvem essas competências não poderão integrar a IA de forma segura, ética e efetiva. Isso é muito importante para a região. E vou sair com essa mensagem do Dr. Pedros, diretor da OMS, que fala: a inteligência artificial já tem um papel importante no diagnóstico, cuidado clínico, desenvolvimento de medicamentos, vigilância de doenças, respostas, prótese e manejo de sistemas de saúde. O futuro da saúde é digital e nós precisamos fazer tudo para promover esses acesso a essas inovações e prever que elas virem outra fonte de inequidade. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Com você, Suma, ah, incrível. A gente gostaria de ficar horas ouvindo você. Mas vamos aqui aproveitar e para convidar todo mundo para ler essas editoriais que foram geradas pelo Dr. Javan Barbosa, diretor da UPAS, onde se posiciona enquanto essas questões de inteligência artificial. E vamos passar a palavra agora para o Dr. Gabriel Luna, diretor de Informática e Saúde do Hospital Italiano de Buenos Aires, um instituto referente não só na região, mas no mundo também, o primeiro centro colaborador da UPAS, da OMS, para sistemas de transformação digital. Daniel tem liderado o desenvolvimento de sistemas clínicos, interoperabilidade, modelos de governança, é um dos pioneiros e referente, de fato, para muitas pessoas, nas quais eu estou incluso, em todas as questões de inovação, transformação digital e hoje na inteligência artificial. Então, nesse sentido, Daniel, sabemos que o hospital italiano é reconhecido pela visão e por isso tem sido certificado como centro colaborador e sabemos que estão dando uns passos bem importantes na adopção há vários anos enquanto inteligência artificial, né? Então a pergunta tem duas partes. O primeiro é se você poderia destacar quais que são esses principais projetos. Tem várias curiosidades, países, ministros estão perguntando sobre os projetos que está implementando o hospital, como que eles encaixam dentro da estratégia institucional, mas conectando também com esse tópico que temos aqui nesse seminário hoje, que é como tem sido a reação e o impacto nos recursos humanos quanto à adoção da inteligência artificial, como que vocês veem essa gestão do câmbio, da mudança, que os nossos colegas anteriores estavam falando, num processo que vai continuar incrementando, que vai escalonar e que vai adicionar novas camadas de inovação nas instituições de saúde. Tem toda a palavra, Daniel. Obrigado. Obrigado, Marcelo, Natália e Naftali também pelo convite. O primeiro disclaimer para fazer, enquanto os outros palestrantes e que os outros têm uma visão de saúde pública e epidemiológica que eu acho extremadamente importante e é uma coisa que vai ser o foco principal do PAS. Então, esse primeiro comentário é que eu vou falar da governança de uma instituição. Então, tem diferenças, logicamente, tem umas faces para termos, levarmos em conta, enquanto a pergunta que o Marcelo estava fazendo, achei ótima essa pergunta, o trabalho que fizeram e onde eu trabalho fica claro, mesmo que a inteligência generativa eu não conhecer, tem muita parte e estavam incluídas outros domínios, áreas da inteligência artificial e a primeira contribuição. A inteligência artificial existe há mais de 70 anos em diversas formas e versões. Então, o primeiro, para deixar em valor
é que desde que o hospital tomou a decisão de um projeto de sistemas de informação, tem tentado deixar a inteligência artificial como uma camada de melhora continuada. Então, a primeira pergunta que poderíamos fazer, inteligência artificial. Ok, mas qual? Aí vou dividir o foco do hospital em quatro grandes períodos de 5 anos. O começo do projeto, rapidamente foram sustentadas as bases para o que chamam sistemas baseados no conhecimento, quer dizer, sistemas de especialistas baseados em regras, e temos muita experiência em aplicar regras no cadastro clínico para, de alguma forma, intervir no profissional que chamamos nesse golden hour, é o momento de tomada de decisões, e conseguimos estabelecer mais de 60 regras no workfield clínico, no campo de trabalho clínico. Essa é uma inteligência artificial aplicada, ainda muito útil, que não precisa treinamento, porque naturalmente é incluída dentro do processo assistencial e de documentação clínica, porém na literatura é a que tem evidência que modifica tanto os outputs clínicos dos pacientes e os médicos. Então, se hoje precisamos apostar numa IA, a que tem evidência é essa. Depois atravessamos uma segunda fase, nos segundos 5 anos do projeto, que tem mais de 20, onde aplicamos técnicas de principalmente processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala, entendendo que a riqueza das entidades clínicas no texto narrativo é uma fonte invaluável de informação para obtermos informação que alimente outro tipo de algoritmos, onde apareceram machine learning e aprendizagem profunda de redes neuronais. Isso gerou a terceira fase, um foco muito forte e inestimável no que tem a ver com algoritmos que desenvolvemos próprios para a visão computacional. Aí usamos técnicas de machine learning e aprendizagem profunda, porém preciso reconhecer que pós-pandemia tinha como umas 15 linhas próprias para desenvolver e estabelecer essas redes neuronais ou os processos de processo computacional, porque era um lugar fácil para trabalhar com o trabalho de um radiologista, por exemplo. Depois da pandemia, a inteligência que é generativa, a maior parte delas, por diversos motivos, essa saída de talentos, por exemplo, e que consideramos que cada vez será mais difícil a validação validade desses modelos, a inteligência sendo generativa e absorver esses tipos de iniciativas. Aparece a quinta fase, onde aparece essa inteligência artificial generativa aplicada no contexto clínico. Tomamos, pós-pandemia, um desenvolvimento muito cuidadoso e eu falaria nem tão apressurado de achar o melhor modelo que possibilitasse gerar um assistente conversacional no contexto clínico. Geramos um chatbot conversacional, cuidando muito dos dados, especialmente pelo valor intrínseco dos dados para o organismo assistencial, mas também porque os dados temos essa guarda. Basicamente, não somos donos dos dados, os donos dos dados são os pacientes. Então, tendo um perfil muito mais cuidadoso, o desenvolvimento de inteligência artificial gerativa em diversos contextos mudou um pouco o foco. E aí vamos na segunda pergunta, onde se vou me adaptar e incluir nos processos de educação e treinamento do talento humano, dos recursos humanos dentro da instituição, enquanto às novas tecnologias, preciso confessar que o foco das tecnologias prévias de inteligência artificial comparadas com a generativa foram substancialmente diferentes. E por que diferentes? Esse é um caminho que estamos andando juntos e essencialmente porque nas outras implementações que tínhamos, tinha maior transparência, tinha os vieses, logicamente, mas tinha maior transparência no domínio. Porém, com a AI generativa, essa transparência é perdida e o risco de ter possibilidades de erro para avaliação de resposta, interpretação de resposta e possibilidade de alucinação, consideramos que o caminho para a implementação deveria ser diferente. Aí poderia falar que nós tomamos uma lógica de gestão de mudança muito mais cautelosa. Fizemos um
cursos para o uso dessas ferramentas, porque antes não tínhamos feito cursos específicos para qualquer modalidade de registro, cadastro clínico, mas aqui geramos cursos curtos, onde o objetivo não é aprendizagem do uso da ferramenta, mas deixar foco no uso responsável. O fato que exista a possibilidade de que gera uma alucinação que vai inventar a inteligência artificial, faz que seja necessário um contrato de uso responsável, porque essas ferramentas vão ser copilotos cognitivos e nunca vão gerar a automatização absoluta. Isso faz que a IA vai aumentar, por exemplo, desorganização se tem desorganização de base. Muitas vezes nos processos assistenciais temos processos fora de controle, né? Então é um outro motivo para tomar cuidado e se tomar cautela na incorporação. E aí não é tanto o uso responsável ou um curso específico, mas acharmos essas necessidades, deixamos o foco na criação de esse objetivo de procurar no campo esses lugares onde realmente tem uma necessidade de assistência cognitiva com essas ferramentas. Isso foi muito rico, porque geralmente tomamos esse caminho errado de pensar pela literatura ou pensamento de quem gera a tecnologia e aplicarmos sem pensar realmente na verdadeira visualização da necessidade de uso. E aí é dividido por usuários, né? Não é o mesmo um usuário assistencial, não é o mesmo um paciente, não é o mesmo um gestor, nem é o mesmo um tomador de decisões no nível clínico e transacional também. E também não é o mesmo, logicamente, um auditor ou um enfermeiro. Então, tomamos o caminho de gerarmos esse relevamento das necessidades pontuais, onde entendem que um processo estabelecido vai gerar um benefício e começar a gerar essas aplicações baseadas nesse caminho. E, finalmente, o conceito de criar uma arquitetura de governança institucional onde a avaliação de tecnologias externas passa para ser uma condição sine qua non, porque não vão mais nos diretores médicos ou especialistas de IT, vão nos especialistas médicos e eles, como superusuários, não vão ter as ferramentas precisas para conseguir avaliar. E isso é um ponto que eu acho crucial no momento, mais do que educar, ter um workforce, uma equipe de trabalho que consiga avaliar até que os organismos nacionais estejam maduros o suficiente para avaliar as ferramentas. Obrigado, Marcelo. É isto que gostaria de compartilhar. Obrigado. Muito obrigado com você, Daniel. Sempre é maravilhoso ter você aqui e muito obrigado também com os dois e as duas palestrantes que tivemos. Muito obrigado de novo ao Dr. Benjamin Puerta por abrir esse espaço, Natália, Johanna, e vou compartilhar aqui no chat o que eu estava falando do Dr. Barbosa para compartilhar com vocês também a visão do diretor. Só um segundo antes de passar a palavra de encerramento para o Dr. Benjamin Portas, Puertas, uma mensagem também e motivar para que todo mundo adote e abrace a inteligência artificial. Tem dilemas que temos preocupações, existem, tem desafios, sim, com certeza, porém, sem dúvida, as pessoas que abraçam a inteligência artificial vão ter maior quantidade de oportunidades comparado com aquelas que não aceitem, que não abracem. E se queremos que existam algoritmos sem vieses, então precisamos nos envolver, precisamos participar no treinamento dos algoritmos e cuidarmos que os dados que vão terminar alimentando os algoritmos não tenham vieses. Não podemos esperar que a solução venha de outra parte. Precisamos nos envolver. Parabéns, Benjamin e equipe, parabéns aos palestrantes e obrigado pelo espaço. Bom, muito obrigada, Marcelo. Gostaríamos de agradecer o nosso moderador dessa atividade de uma forma bem especial e também os palestrantes que têm fornecido várias reflexões com as quais vamos continuar conversando proximamente. Antes de concluir com essa atividade, colegas, vou enviar umas saudações especiais para todos vocês de parte do diretor do nosso departamento, Dr. James Fitzgerald, diretor do Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde da UPAS. Ele
esteve envolvido nessa atividade desde o início e fez um segmento. Lamentavelmente, hoje não conseguiu estar conosco, mas ele deixou constância do interesse e saudações para todas vocês. Para finalizar, então, vamos encerrar essa atividade e vamos convidar o Dr. Benjamin Puertas, chefe da Unidade de Recursos Humanos, para fazer uns comentários finais dessa atividade. Doutor, tem toda a palavra. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Marcelo, equipe, palestrantes. Nossa, e que trabalho que tivemos hoje. Marcelo falava de 2 horas e, na verdade, foi menos, mas conseguimos coletar uma grande quantidade de informações de desafios que estão aparecendo. Vimos esse olhar nacional, vimos esse olhar regional com a apresentação da análise de impacto e finalizamos com uma visão institucional, já especificamente olhando como a inteligência artificial consiga já incidir no trabalho com o pessoal de saúde de uma instituição especificamente. É um percurso que passou por todos os processos nos quais a inteligência artificial pode e precisa estar envolvida, como o Marcelo falou. Sem mais, então, gostaria de agradecer a todos e todas vocês. Olha, que tivemos quase todo o grupo de pessoas, amigos, amigas do continente, que estiveram desde o começo até o final, uma média de 500 pessoas. E depois vamos compartilhar com certeza com vocês de quais países estiveram, mas com certeza vai ter representatividade de todas as sub-regiões americano do Norte, Central e do Sul e Caribe. Para a Unidade de Recursos Humanos do Sistema de Serviços da UPAS, tem sido uma grande honra. Como estávamos vendo, nos próximos passos ainda faltam algumas coisas e ficaram algumas coisas por fazer. E só ouvindo esse distinguido grupo de palestrantes hoje, surgiu uma quantidade importante de elementos, possibilidade de trabalho em conjunto, estabelecimento de redes, e com certeza, Marcelo, também, e isso tenha a certeza que o PAS vai continuar interagindo com vocês, porque cada um dos seus países, instituições estão fazendo fundamental para o avanço da transformação digital e especialmente tendo no centro o recurso humano para a saúde. Então, muito obrigado de novo, muito obrigado com todos os palestrantes, todas as palestrantes também, a esse destacado grupo de palestrantes que esteve conosco hoje, o nosso moderador Marcelo D'Agostino. Marcelo, realmente gostaríamos de agradecer muito cordialmente, e Joana Dias, a moderadora, Natália, a pesquisadora principal, e nós vamos ter um outro espaço onde vamos apresentar o modelo de predição e com certeza vai ser de muito interesse para todos e todas vocês. Muito obrigado e até mais. Obrigada com todos e até logo. Bom resto do dia. Muito obrigada com vocês. Obrigado, Débora. Até mais.